77 anos, sou professora aposentada de Psicologia da UF, da Universidade Federal Fluminense, mas ainda trabalho com a pós-graduação, mestrado e doutorado em Psicologia. Eu sou ex-presa política e fui uma das fundadoras do grupo Tortura Nunca Mais em 1985, abril de 1985. Naquele momento, nós não pretendíamos fundar nenhuma entidade, nós éramos um grupo de ex-presos políticos, de familiares de mal desaparecidos. Quando eu fui presa em 1970, né, logo depois, já em meados dos anos 70, começou um movimento pela anistia ampla, geral e restrita. Eu participei de alguma forma, um pouco distante. E quando veio, em 85, o final da ditadura, com a chamada Nova República, havia um vazio em termos de sociedade brasileira, onde essa questão dos mortos desaparecidos, a questão dos ex-presos políticos, a questão principalmente dos desaparecidos, era uma questão que não era falada, jogada para debaixo do tapete. Quer dizer, nós, naquele momento, em abril de 85, nós não tínhamos a perspectiva de fundar nenhum grupo de direitos humanos, mas foi uma coisa casual que ocorreu no Rio de Janeiro, em pleno governo popular de Leonel Brizola. Era o PDT que estava no governo na época, em 85, e nós tivemos informações por um secretário do próprio governo do PDT, que secretário de Transportes à época, um companheiro nosso, um ex-preso político, Brandão Monteiro, já falecido, e o Brandão vinha à imprensa dizendo que ele não podia admitir que o secretário de Defesa Civil, chamado José Halfred Filho, estivesse indicando para comandar o Corpo de Bombeiros, naquele momento, um cara que tinha sido torturador dele, que era o Walter Jacarandá, né, que era um oficial do Corpo de Bombeiros. Quer dizer, ou seja, o Corpo de Bombeiros, a PM, tudo funcionou durante a repressão. Os DOI-CODs, em parênteses, né, os DOI-CODs, quando foram formados em 1970, 69 e 70, nas principais regiões militares do Brasil, e funcionava nas polícias do Exército, sob o comando do Exército, eles fizeram uma junção, né, de todos os serviços de informação e repressão. Então, e foi de uma competência muito grande, né? Eu lembro que quando eu fui presa em 1970, que eu fiquei 2 dias no DOPS, o DOPS não conseguiu identificar de onde era um documento que eles encontraram na minha casa, que era um documento que não tinha assinatura, não tinha nome de organização, mas era um documento ligado ao sequestro do embaixador norte-americano, que tinha sido feito em 69 pela LN, pelo movimento Ação Libertadora Nacional, do Grupo do Marighella, e o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, né, aqui do Rio também. E nós fomos em 15 minutos, quando eu fui para o DOI-CODE, eles identificaram. Então, a competência desses serviços de informação e de repressão, que foram totalmente centralizados na mão do Exército, era muito grande, né? Então, nós vamos ver que o Corpo de Bombeiros participou ativamente, né, desse serviço. E aí, voltando à história, o Brandão Monteiro, ele vai e denuncia. Em cima disso, vários outros ex-presos políticos, né, que foram também torturados pelo Walter Jacarandá, também começaram a denunciar. Foram para a imprensa. Eu lembro que na época existia ainda o antigo Jornal do Brasil, né? E principalmente no Jornal do Brasil. Mas vários órgãos de imprensa publicaram. E aí nós ficamos sabendo que haviam vários ex-torturadores em cargos de confiança do governo Brizola. E um deles era o doutor Najib, famoso doutor Najib, que foi um cara que me torturou pessoalmente, torturou vários outros companheiros. Esse cara o nome dele era o Major da PM, não sei se ainda está vivo, Riscala Corbage. Esse cara era um cara que fazia a assessoria de segurança do antigo Banerje, do Banco do Estado do Rio de Janeiro. E aí nós começamos a denunciar. E aí o governo Brizola nos acatou, o secretário de Justiça, ele quis nos ouvir, então nós havia uma comissão lá, de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança Pública, uma comissão que foi criada no governo Brizola, e nós fomos ouvidos. Então, a cada dia nós levávamos um grupo de pessoas para fazer a denúncia em função de pessoas que a gente começou a descobrir, e a gente recebia informação também, de pessoas que estavam
em cargos de confiança do governo Brizola que tinham sido do aparato de repressão, tinham sido torturadores diretamente envolvidos em tortura. Né? Então foi em função disso que o grupo Tortura Nunca Mais apareceu. Ou seja, havia um branco na sociedade brasileira, onde essas questões não eram faladas, e havia uma necessidade da sociedade saber o que tinha acontecido. Porque foi uma transição, como disse o Geisel, né? Uma transição lenta, gradual e segura. A lei da anistia, que foi a proposta pelo governo Figueiredo, pela ditadura, foi a que ganhou. Ou seja, nós tivemos uma anistia que não foi ampla nem, como que se clamava na época, ampla, geral e restrita. Não tivemos. Né? Então foi uma anistia muito censurada, uma anistia de militar mesmo. O grupo Tortura Nunca Mais surge em função disso. Né? E funciona até os dias de hoje. Infelizmente, eu digo infelizmente, porque quem dera que nós não precisássemos mais funcionar. E o que a gente faz o tempo todo? A gente tem uma característica que é, a gente se coloca como um grupo de direitos humanos, né, como um grupo que é fundamentalmente contra qualquer tipo de violência do Estado, qualquer tipo de violência institucionalizada, e a gente faz a junção do que aconteceu lá com o que acontece hoje. Ou seja, o que acontece hoje não está desvinculado do que aconteceu, que não é passado, é presente, se atualiza a todo momento nas comunidades, nos bairros de periferia, principalmente com o pessoal pobre, com o pessoal negro. Né? Então a gente está vendo um número de extermínio altíssimo, um número de desaparecidos altíssimo. Né? Estratégias que foram utilizadas durante a ditadura continuam sendo utilizadas hoje. Os autos de resistência, por exemplo. Né? Então, daí a necessidade do grupo Tortura Nunca Mais continuar existindo, infelizmente. Né? Estamos existindo há 33 anos. Veja, nós tínhamos alguma informação, né? Quer dizer, nós, porque eu fui militante do Partido Comunista, depois eu saí e não entrei para nenhuma organização. Eu era aliada do MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, porque tinha vários amigos meus. E eu botava muita gente na minha casa, eu nunca entrei na clandestinidade, né? Mas eu tinha muitos amigos clandestinos e que a minha casa servia inclusive de abrigo para muitos deles, né? E veja, essas questões eram faladas, nós sabíamos, mas era uma minoria da sociedade que sabia. Quer dizer, e que depois, quando a gente começa a ver, ter contato com os pais, com os irmãos desses desaparecidos, é uma coisa muito terrível. É uma figura nefanda o que a ditadura brasileira produziu, porque é uma figura que veio da Guerra da Argélia, e é o Brasil que exporta isso para as ditaduras latino-americanas, essa figura macabra, porque o desaparecido não está vivo, não está morto, não tem paira acima das cabeças. Então é uma tortura cotidiana dos pais, dos irmãos, dos familiares, dos amigos, é terrível, é terrível. Tem mãe que ainda está viva, né, e que velhinha, e acha que um dia o filho ainda pode aparecer, 40 anos depois. Sim. Então, mais de 40 anos. Tem mães que não queriam se mudar de casa, não queriam mudar o telefone, porque quem sabe um dia. Né? Então, é uma tortura perene. Né? Você não, porque é uma coisa da cultura ocidental você chorar teus mortos. Né? A nossa cultura. Né? Então, você não fazer esse ritual é terrível. Né? Isso é uma ferida aberta. Né? Então, nós sabíamos de alguns detalhes, porque nós éramos militantes, tínhamos informações diretas. Agora, a grande massa da sociedade não sabia. Né? E o que era produzido era como nós éramos terroristas. Né? É o que é produzido hoje para a pobreza. Né? E para o negro que sempre foi produzido, para o preto. Né? Quer dizer, ou seja, esse, se não fez na entrada, vai fazer na saída, cuidado. Né? Quer dizer, é um terrorista em potencial. Então, é uma coisa assim, que a gente está vendo hoje, isso é exportado dos Estados Unidos. Né? A lógica da política de tolerância zero. Cuidado, hein? Ele tem uma alma perigosa. Porque se não fez hoje, vai fazer depois. Então, ele tem que ser controlado. É o que a gente chama de dispositivo da periculosidade. A gente não. O Michel Foucault, um filósofo francês. Porque, veja, a memória oficial, né, chamada história oficial, ela é a memória dos vencedores. Sim. A gente sabe que a história, quem fala muito bem disso é a Mariana Chauí, né, que a história é feita por aqueles que vencem. Né? Então, certas memórias não estarão presentes nessa história oficial.
Tanto que a gente sabe que a Comissão Nacional da Verdade, que foi instituída, foi importante, sem dúvida que foi, mas ela foi extremamente limitada. Os acordos que foram feitos com os grupos militares, com os grupos econômico-financeiros que ainda estão na política brasileira e mundial, né? Esses acordos continuam vigindo aí. Então você vai falar até certo ponto. Certas memórias são muito perigosas. Certas memórias não estarão sendo reconhecidas pelo Estado. O Estado não quer, nenhum Estado, por mais democrático que ele se diga, né? Nenhum Estado quer memórias que sejam perigosas para ele. Essas memórias, então, são afastadas, são colocadas como subterrâneas. E é essas memórias, é essa história, né, que a gente tem que afirmar. Eu acho que a gente que foi ator dessa história, de alguma forma, né, a gente tem que estar contando sempre essa história, né? Essa história precisa ser contada e recontada para mostrar que o que está lá continua hoje aqui, né? Porque a pobreza, desde 1500, né, os índios foram torturados, depois vieram os negros, né? Então a gente sabe que determinados segmentos sempre foram usados como mão de obra escrava e que sempre a tortura, né, era uma coisa considerada até natural. Na época da colonização brasileira, eu lembro que foi necessário, colonização nas Américas, foi necessário uma bula papal, não me lembro mais qual era o papa, 1500 e alguma coisa, para dizer que os índios eram humanos, tinham alma. Então, certos segmentos, ainda hoje, como nós naquela época, os terroristas e subversivos, né, não tínhamos a alma, eram perigosos em potencial, hoje a pobreza continua sendo perigosa em potencial. Daí, eu acho que essas memórias precisam ser afirmadas, precisam ser trazidas à sociedade. Porque ela não está lá, não. Ela está aqui, né? Como eu disse. Nesse momento, alguém deve estar sendo torturado nessa cidade. Não tenhamos dúvida disso. Em alguma delegacia policial, em algum presídio, em algum lugar de socioeducativo, como se diria, né? De acolhimento que deveria ser para crianças, né, e jovens. Obrigada a vocês, eu acho que é um trabalho importantíssimo, né? Eu acho que esse trabalho, que bom que na universidade já está se apresentando esses temas. Isso durante muito tempo foi proibido, isso muito tempo os professores tinham medo de apresentar, né? Congratulações a esse professor, a vocês, né, por esse tema, e é muito importante realmente que essa memória do período da ditadura possa ser conhecida hoje, porque ela, como eu volto a reafirmar, não está lá, ela está aqui entre nós.